Se você já duvidou que existe uma inteligência maior guiando seus passos, ou se já sentiu que o universo tenta te dizer algo, mas você não soube ouvir, essa experiência é para você. Hoje, na experiência 5 da nossa maratona do livro A Energia ao Quadrado, vamos explorar como a sua conexão com o campo de energia pode se tornar uma fonte precisa e ilimitada de orientação. Prepare-se para abrir a mente, alinhar a sua frequência e enxergar os sinais que o universo vem te enviando o tempo todo. Experiência número 5. O princípio da coluna de aconselhamento. A sua conexão com o campo de energia lhe fornece orientação precisa e ilimitada. A premissa: orientação interior está constantemente disponível. Não tem essa de ser uma época, nunca teve nem nunca terá, em que você não pode receber ajuda interior para qualquer coisa. Contar com outras ferramentas para tomar uma decisão é pedir para ter problemas. A mente é como um macaco pulando de galho em galho, como dizem os budistas, referindo-se a esse matraquear costumeiro, esse murmurar constante, o que devo fazer, o que devo fazer. E ela não foi projetada para resolver problemas. É como usar um cortador de unhas para parar a grama. No entanto, é o que a maioria de nós usa para conseguir orientação, o hemisfério esquerdo do cérebro, dado a julgamentos errados, interpretações falsas e grandes elucubrações. A mente consciente foi projetada apenas para duas coisas: identificar problemas e formular objetivos. Qualquer um, dominando a própria mente de modo adequado, poderia usá-la para definir um problema ou estabelecer uma intenção, e então rapidamente voltar atrás. É isso. É para isso que o córtex cerebral é bom, plantar sementes. Mas em vez disso, a mente consciente decide se envolver, pesar os prós e contras, chegar a uma decisão racional, que se danem os sentimentos mais viscerais. Assim que a mente consciente define um problema ou estabelece uma intenção, começa a falar sem parar, e fala, e fala, e fala sobre como o problema é grande, e o porquê não pode ser resolvido logo, e como essa intenção parece bem legal, mas, caramba, eu estive lá, fiz isso e posso dizer com certeza que não deu certo. Basta isso para dizer que esse médico agitado dentro do seu cérebro não é a sua melhor saída. Ele julga, distorce a realidade e causa um estresse emocional desnecessário. Vamos dizer que uma mulher usa a mente consciente para criar a intenção de melhorar a relação com o marido. Perfeito, bom trabalho. Só que em vez de sair de cena e deixar a intenção florescer, em vez de temporariamente ir para a prateleira e deixar que a mulher sintonize numa fonte que pode lhe oferecer realmente alguma ajuda, a mente consciente começa a tirar conclusões racionais. Começa a considerar todas as opções e daqui a pouco vai começar a gritar: não me apresse. Nesse momento, uma cacofonia de vozes começa a soar completamente desafinada dentro da cabeça dela, como uma banda de colégio. A minha relação com meu marido é uma farsa. O meu marido é preguiçoso e folgado. Nunca vou ter o que quero. Em outras palavras, a mente consciente começa a interpretar. O problema é que, como ela não pode ver além do próprio nariz, ou além das decisões pré-ordenadas que tomou, antes de você ter idade suficiente para saber alguma coisa da vida, os resultados podem ser cruéis, caprichosos, uma bagunça total. A melhor solução nesse caso é usar os cortadores de unha para o que eles foram feitos e depois colocá-los de volta no armário do banheiro, pegando o instrumento que é muito melhor para se cortar a grama: a orientação interna. Quando você pegar o jeito, vai achar que é extremamente confiável e mais. As respostas são muito mais pacíficas, instintivas e sensíveis aos fatores imprevisíveis que a mente consciente não pode começar a entender. A orientação interior pode vir dentro de várias embalagens. Algumas vezes, a orientação interior vem de uma forma completamente espontânea, como na noite em que eu estava aflita com a febre de 40 graus da minha filha recém-nascida. Estava dando para um lado e para o outro com ela nos meus braços, toda agitada de preocupação e sem saber como fazer para baixar a febre. Era por volta das 3 da manhã, e mesmo que os meus amigos dissessem que eu podia ligar sempre, a qualquer hora do dia ou da noite, não consegui fazê-lo. Em vez disso, andava para um lado e para o outro no pequeno apartamento. De repente, uma voz muito clara surgiu na minha cabeça. Ela disse: não lhe dei esse imenso presente para tirá-lo de você agora. Eu soube naquele momento que tudo ia ficar bem. Algumas vezes, a orientação interior oferece uma mensagem
tão difícil de interpretar como as daqueles brinquedos de adivinhar a sorte. A minha amiga Darlene teve o que, na época, parecia uma visão particularmente estúpida. Ela se sentiu inspirada a se candidatar para o cargo de diretora musical na igreja que frequentava. Parecia uma coisa boa, exceto por um pequeno detalhe. Ela não tinha nenhuma especialização musical e só sabia tocar um pouco de sax e mal. Claro, ela adorava cantar, mas adorar cantar e criar harmonia num grupo de músicos que tocam vários instrumentos eram duas coisas completamente diferentes. A mente consciente dela começou a criar objeções. Darlene, você é completamente doida. Por que Deus ou qualquer outra pessoa ia querer que você se tornasse diretora musical? Então ela concordou em se dar uma última chance, uma chance bem pequena e nada mais. Depois da qual assegurou a si mesma, ela colocaria aquela visão onde devia estar, no lixo. Ela então negociou com a orientação interior. Se você quer mesmo que eu seja diretora musical, me deixe passar pelo ministro, pela diretora do conselho ou pelo pianista da igreja, até o fim do dia. Como era segunda-feira e a igreja estava fechada e vazia depois do fim de semana, ela imaginou que ficaria salvo. Afinal, ela trabalhava o dia inteiro e as chances de cruzar com uma daquelas 3 pessoas eram praticamente nulas. Quando voltava para casa depois do trabalho, parou no supermercado. Já estava indo para o caixa quando ouviu uma voz. Ei, Darlene, o que você está fazendo aqui? Não era uma voz etérea vinda lá como a voz tranquilizadora que eu tinha ouvido às 3 da manhã. Era a voz de Mary Jenkins, presidente do conselho, que estava na fila na frente dela. A questão aqui é que a orientação pode aparecer em várias embalagens. Por vários anos, um pouco antes de dormir, Napoleon Hill, autor do livro Pense em Riqueza, evocava uma reunião de conselho imaginária, da qual participavam Ralph Waldo Emerson, Thomas Paine, Thomas Edison, Charles Darwin, Abraham Lincoln, Luther Burbank, Henry Ford, Napoleão e Andrew Carnegie. Depois de alguns meses desse evento noturno, Hill ficou impressionado porque os participantes do gabinete desenvolveram características individuais. Lincoln, por exemplo, começou a chegar atrasado e depois ficava andando em círculos como se estivesse desfilando solenemente. Burbank e Paine quase sempre se engajavam numa séria discussão à parte. Essas experiências começaram a ficar tão realistas que comecei a ter medo das consequências e parei de fazê-la, admitiu Hill em Pense em Riqueza. Como a maioria das pessoas que recebem uma orientação interior em comum, Hill relutou em acreditar nas suas reuniões de conselho noturnas, mas ele diz: apesar dos membros do meu gabinete serem completamente ficcionais, eles me conduziram por caminhos de aventura gloriosos, iluminando novamente a apreciação da verdadeira grandeza, encorajando empreitadas criativas e dando apoio à expressão do pensamento mais honesto. A orientação interior pode vir em várias embalagens, se você estiver aberto bastante para escutá-la. Alguns de nós precisam de uma grande pancada na cabeça. Outros, como, por exemplo, Gray Renard, autor de O Desaparecimento do Universo, com a mente extremamente aberta, recebem orientação direta de alguns mestres emergentes, que surgem na frente deles numa noite qualquer. Michael Beckwith, antes de se tornar um ministro do Novo Pensamento no Agape, um centro de busca espiritual perto de Los Angeles, teve uma visão de um manuscrito que se desenrolava e no qual se podia ler. Michael Beckwith, para falar na igreja da ciência da região em Tacoma. Quando o pastor dessa igreja ligou dizendo que queria que ele fosse fazer uma palestra lá, Michael simplesmente disse: eu sei. Nós colocamos a nossa orientação interior na lista de para quem não devemos ligar em caso de emergência. Uma das principais funções das religiões formais é proteger as pessoas de uma experiência direta de Deus. Carl Jung, psicólogo e psiquiatra suíço, fundador da Escola de Psicologia Analítica. Infelizmente, a maioria de nós restringe a orientação que deixamos entrar. Decidimos que letreiros luminosos, telegramas e cartas de Deus são interessantes, mas o resto é, bem, ligeiramente assustador. Francamente, nós ficaríamos apavorados se um manuscrito se desenrolasse na nossa frente ou se um mestre emergente aparecesse na frente da TV durante o episódio da nossa série de televisão favorita. Os nossos caminhos neuronais vão dizer: não, isso não é comigo, não estou preparado para isso. Se um anjo aparecer nos pés da nossa cama, vamos provavelmente chamar a polícia. Deve ser muito difícil para a nossa orientação interior.
Como você se sentiria se alguém lhe fizesse uma pergunta e então virasse as costas, ignorando a sua resposta? Somos que nem uma criança de 5 anos que tapa os ouvidos e fica catarolando bem alto para não escutar. Você não atende o telefone quando ele toca e logo começa a falar bem alto. Você diz alô e escuta o que a pessoa do outro lado da linha vai falar. Nós acusamos a força maior de não nos dar uma orientação clara, mas somos aqueles que estão com a droga do telefone fora do gancho. Quando Neil Donald Walsh se sentou pela primeira vez com uma caneta na mão e algumas questões muito importantes no coração, ele ficou atordoado quando uma voz que supôs que fosse Deus lhe respondeu: Você quer realmente saber a resposta? Ou está simplesmente perguntando por perguntar? Walsh, que de uma forma meio relutante tinha concordado em participar daquilo, disse: Bem, ambos. Mas se você tem as respostas, eu adoraria ouvir. De onde é que tiramos a ideia idiota de que a orientação interior está restrita a uns poucos sortudos? Muito disso tem a ver com aquelas bobagens em que acreditamos sobre Deus. Ele é muito misterioso e só atende a chamados aos domingos. A parte que deixamos de fora é que a nossa orientação interior é digna de confiança e está constantemente disponível. A qualquer momento que você quiser escutá-la, ela está lá, igualzinho ao seu canal de televisão favorito. Basta apenas sintonizar. E você é livre para fazer qualquer pergunta e exigir respostas claras, agora. Histórias de experiências pessoais. Não importa quantos indícios você receba, com o tempo você tende a bloquear as experiências incomuns. Martha Beck, colunista da revista O. Michael Beckwith, o cara de que falei antes, que teve a visão do manuscrito, estava olhando para um catavento um dia. Isso foi antes de se tornar ministro, quando ele ainda não estava completamente convencido de que a decisão de seguir o chamado de Deus era a coisa certa a fazer. Ele disse para o vazio: Deus, você está me escutando? Se é isso mesmo que você quer que eu faça, faça esse catavento a apontar na minha direção. Mesmo que fosse um dia de muito vento e que o catavento estivesse girando muito rápido na outra direção, não muito tempo depois ele disse que o catavento parou de rodar e apontou na direção dele. É claro que Michael já tivera uma ou duas experiências arrebatadoras. Quando ele estava na faculdade, ele queria ser médico. Beckwith vendeu drogas, apenas para os amigos, claro. E como ele tinha muitos amigos, era um cara aberto e receptivo. Vamos dizer que o negócio dele, em pouco tempo, se tornou muito bem sucedido. O tráfico de maconha que fazia cresceu e se espalhou em muitas cidades, nos 4 cantos do país, e ele ficou animado e disse a si mesmo que, se fizesse tudo certo, poderia parar aos 24 anos. Mas ele sabia que alguma coisa estava fora do lugar. A orientação interior dele continuava provocando, dando-lhe sonhos bizarros, sugerindo com muita força que deveria haver um caminho melhor. Ele decidiu por conta própria desistir das drogas e seguir aquele caminho melhor. Disse aos amigos que ia fechar o negócio e estava se aposentando. Na última venda que fez, a que acabaria com os estoques, foi preso por agentes federais. Ele estava de posse de 50 quilos de maconha, muito dinheiro vivo, armas e câmeras. Ainda assim, a voz dentro dele dizia: tudo vai ficar bem. Enquanto se preparava para o julgamento, os amigos pensavam que ele estava ficando maluco. Você não está nervoso? Se eu fosse você, ficaria dando para cá e para lá, pensando em como me livrar dessa enrascada, disseram a ele. Mas eu sou o culpado, respondeu. E Deus me garantiu que tudo vai dar certo. Nessa época, ele teve uma visão esplêndida. Ele foi a julgamento. O advogado dele era Robert Shapiro, o mesmo que tinha definido O.J. Simpson no começo da carreira. Tranquilo e acreditando que não importava o que acontecesse, ele era amado e cuidado por aquela presença real. Com toda certeza, o advogado dele se aproveitou de algum detalhe técnico e quando o juiz absolveu Michael com o comentário de que não queria vê-lo ali de novo, o rapaz sabia que isso nunca mais aconteceria. Às vezes, o campo de infinitas possibilidades consegue até mesmo se mostrar a pessoas que o ridicularizam. Em 1975, Gerald Jampolsky, um psiquiatra bem-sucedido por fora, estava desabando por dentro. Seu casamento de 20 anos chegara ao fim. Ele bebia muito e tinha dores terríveis nas costas. E claro que nunca havia lhe passado pela cabeça buscar uma orientação maior. Como ele mesmo disse, eu era a última das pessoas a querer acreditar em alguma coisa que usasse a palavra Deus e amor.
Mas, no entanto, quando ele conheceu um curso em milagres, um programa que já mencionei aqui algumas vezes, que ensina a transformação pessoal ao se fazer uma opção pelo amor e não pelo medo, ele ouviu uma voz bem clara dizer: cura-te a ti mesmo. Esse é o seu caminho de volta para casa. E é claro que foi realmente assim, de após que escreveu muitos livros depois. Ele faz palestras sobre um curso em milagres e até abriu um centro de crescimento espiritual para pessoas com doenças graves. A orientação imediata e direta está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas em vez de prestarmos atenção, ensinamos a nós mesmos a não ouvir. É como um garoto que fica sonhando em convidar aquela garota linda da aula de biologia para sair. Mas nunca nem ao menos pensa em pegar o telefone e ligar para ela. É como aquele aquecedor de ambiente de que falei no prefácio deste livro. Mais histórias de experiências pessoais. Quando tinha 25 anos, a atriz Jamie Lee Curtis estava saindo com a amiga Deborah Hill do apartamento recém-comprado em Los Angeles. Deborah, que tinha produzido Halloween, o filme que lançou a carreira de Jamie, estava com o último número da revista Rolling Stone. Jamie folheava a revista conversando com a amiga sobre o fim de um relacionamento, quando de repente viu uma fotografia de 3 homens juntos. Jamie apontou para o homem da direita, que estava usando uma camisa xadrez e tinha um sorriso lindo. Vou me casar com esse homem. Ela nunca o tinha visto antes e não tinha ideia de quem ele era, mas alguma coisa dentro dela lhe dizia que ele era o cara certo. O nome dele é Christopher Guest, disse Debra. Ele fez um filme chamado Isto é Spinal Tap. Conheço o agente dele. Jamie, impressionada com o aperto que sentia na boca do estômago, ligou para o agente no dia seguinte, deu a ele o número de telefone dela e pediu que Chris ligasse, se ele estivesse interessado. Ele nunca ligou. Meses depois, quando estava num restaurante muito badalado em Hollywood, Jamie olhou para o lado e deu de cara com o rapaz da revista, umas 3 mesas à frente, olhando para ela também. Ele acenou como se dissesse, eu sou aquele cara para quem você ligou. Ela acenou de volta. Pensou ela, interessante. Mas minutos depois ele se levantou e foi embora. Ele encolheu os ombros, acenou de novo e saiu. Jamie olhou para o próprio prato, xingando a si mesma por acreditar naquela coisa estúpida de orientação interior. Mas no dia seguinte, o telefone tocou. Era Chris Guest e ele queria marcar um encontro. 4 dias depois, os dois foram jantar juntos num restaurante italiano. Quando Chris foi a Nova York gravar um programa de televisão um mês depois, já estavam completamente apaixonados. E quando ligou para ela, Chris disse, hoje eu fui dar uma volta pela Quinta Avenida. É mesmo, disse Jamie. O que você foi fazer? Bem, comprar um anel de noivado, respondeu ele. Eles se casaram em 18 de dezembro de 1984, 8 meses depois de Jamie Lee Curtis receber aquela orientação inicial. O método. Nessa experiência, vamos provar que a orientação recebida por Jamie Lee Curtis e outras pessoas não é algo esquisito, uma coisa sobrenatural do tipo além da imaginação, mas uma ferramenta muito real e constante que todos nós podemos usar a qualquer hora. Você vai passar 48 horas esperando uma resposta específica e concreta para uma pergunta específica e concreta. Pode ser uma coisa simples como se deve ou não adotar um gato siamês, ou mais complicada como se deve aceitar ou não uma oferta de emprego. Seja qual for a pergunta, dê à sua orientação interior 48 horas para se manifestar. Mas atenção, fiz essa experiência uma vez e fui demitida. No entanto, olhando para trás agora, vejo que essa foi a resposta perfeita, talvez a única que eu realmente ouviria para a pergunta que fiz. Chegou a hora de me dedicar à minha carreira de escritora freelancer. Escolha uma questão que está perturbando você. Algo que tenha uma resposta clara, sim ou não. Algo sobre o qual você está realmente confuso e não sabe o que fazer. Sei que você está pensando em alguma coisa nesse exato momento, não importa o que. Isso serve. Olhe para o relógio. Faça uma pergunta clara, direta. E peça que a resposta chegue nas próximas 48 horas. Pode chegar até imediatamente ou então levar apenas um dia, mas em 48 horas você irá recebê-la com toda certeza. O seu trabalho é estabelecer a intenção e o período de tempo. O campo de potencialidades fará o resto. Stan, você se lembra do ex-surfista bonitão de que falei no prefácio? Tinha perdido o emprego.
Para tornar as coisas ainda piores, a mulher com quem ele namorava há 3 anos decidiu que era hora de eles darem um passo adiante. Não é preciso dizer que ele tinha algumas decisões bem sérias para tomar. Em primeiro lugar, Stan decidiu. Precisava achar uma maneira de ganhar dinheiro. Mas não tinha ideia do que queria fazer. Lembrei-lhe que havia um plano divino para a vida dele, que seria revelado se ele simplesmente estabelecesse a intenção e um prazo específico. Stan disse alguma coisa assim: "Ei, cara, se é verdade que você tem um plano para a minha vida, eu gostaria de poder começar a seguir esse projeto. Não tenho muito tempo, então até sexta de manhã, quero saber o que você tem em mente para mim." Na quinta tarde, Stan estava sentado numa piscina de águas termais, ao lado de um homem que ele nunca tinha visto. O homem comentou que ia abrir um centro de aprimoramento pessoal e que estava procurando alguém para dirigir o negócio. Stan imediatamente sentiu uma vibração e, como era de se esperar, menos de 30 minutos depois, o homem lhe ofereceu emprego, mesmo que ele não tivesse a menor experiência nessa área. Ponto para o campo de potencialidades. Relatório de experiência. Princípio. O princípio da coluna de aconselhamento. Teoria. A sua conexão com o campo de energia lhe fornece orientação precisa e ilimitada. Pergunta. É realmente possível receber orientação constante e imediata? Hipótese. Se eu pedir orientação, vou receber uma resposta clara, sim ou não, para a seguinte pergunta. Tempo necessário, 48 horas. Data e hora do início da experiência. Prazo final para receber a resposta. Abordagem. Tá bom, aí vai. Vamos lá, orientação interior. Preciso saber a resposta para essa pergunta. Você tem 48 horas. Seja rápida. O homem rodeado por fatos, que não se permite nenhuma surpresa. E essa foi a quinta nenhum experiência pejo do livro intuição, Energia ao nenhuma Quadrado. grande Uma hipótese, prova de que quando estamos nenhum risco conectados com o está campo de trancado energia, numa ceia. a orientação que A recebemos ignorância é fecha a mente clara, em segurança. precisa e o Albert melhor, Einstein. ilimitada. Se você gostou dessa experiência, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa aprender a ouvir os sinais do universo. Nos vemos na próxima experiência. Até lá!